Hoje no Viaje Comigo você vai conhecer lugares como esse, vai conhecer tanto a Patagônia chilena como a Patagônia argentina, descobrir os melhores roteiros, as melhores paradas, a melhor época para vir para cá. Então assista o vídeo até o final para ficar sabendo de tudo. Aproveite e se não é inscrito, inscreva-se no canal Viaje Comigo, deixa aqui o seu like e vem conhecer a Patagônia. A Patagônia, em termos turísticos, abrange toda a região abaixo do paralelo 42 até a Terra do Fogo. Nesse vídeo, vou sugerir a você alguns destinos icônicos, considerados por muitos alguns dos lugares mais lindos do planeta. Vamos começar? E nossa primeira parada vai ser aqui em Ushuaia, uma das principais cidades da Patagônia Argentina. E se você vier para cá, eu recomendo você ficar no mínimo 2 dias inteiros, ou seja, 3 noites, porque tem 3 passeios que são importantíssimos você fazer. Ushuaia se autodenomina a cidade do fim do mundo. E não é exagero, é a cidade mais austral do planeta, no extremo sul da Argentina. Ali, a Cordilheira dos Andes mergulha no mar e as montanhas e bosques emolduram a paisagem. Ushuaia também tem uma grande variedade de opções gastronômicas, né? Os pratos mais procurados aqui são os cordeiros al palo, como se chega, os cordeiros feitos em volta do fogo. A centoja, aquele king crab, aquele caranguejo grande que se pesca aqui. A merluza negra, que é um peixe de profundidade, 3.000 metros. E também tem muitos cafés, tem pequenas lanchonetes, muito doce, inclusive doce de leite, alfajores ou afins. Então você caminhando aqui pela rua San Martín, que é o centro da cidade, a rua principal, você consegue encontrar de tudo, em todos os preços, né? Normalmente um pouco mais caro que o resto da Argentina, porque é um lugar muito turístico, vem muito estrangeiro, principalmente europeu, então é um pouquinho mais caro que o resto da Argentina. Mas, absurdo. E lembre-se, quem converte não se diverte. Tem que estar aqui, tem que gastar um pouquinho mais. Pausa, notícia importante. É, uma notícia importante, ó. Se você tá viajando, fica no celular, checando e-mail, preocupado com sua empresa, você já tá viajando da maneira errada. A viagem tem que ser para descansar o corpo e a alma. Por isso, nós indicamos a HB Realiza para cuidar dos seus negócios enquanto você está viajando. É isso mesmo, eles cuidam da parte chata para que você possa curtir paisagens como essa. Então, seja para a sua empresa, ou para o seu negócio, ou para a sua vida pessoal, chama o Jorge, porque o Jorginho pode cuidar de tudo para você. É isso mesmo, além de cuidar de toda a parte chata do seu negócio, ele todo dia dá dicas super preciosas no Instagram dele. Então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, siga ele nas redes sociais e dá um toque na HB Realiza. Deixa o Jorginho resolver todos esses pepinos que estão aí na sua frente para você viajar de cabeça tranquila. Chama o Jorginho, vai, chama ele! Como eu disse, existem 3 passeios imperdíveis em Ushuaia. Um deles é o passeio ao Parque Nacional da Terra do Fogo, conhecido também como Parque Nacional do Fim do Mundo. Nossa primeira parada é aqui, no Trem do Fim do Mundo. Esse trem histórico que ainda roda aqui em Ushuaia, só que agora na forma turística. Ele era usado pelos presidiários, que eram trazidos da cidade, do presídio, até aqui a floresta para cortar lenha. Ele era aberto, não era fechado dessa maneira. E eles iam esticando a linha conforme a necessidade de madeira aumentava.
então ia entrando na floresta. E é uma excelente maneira de você passear aqui em Ushuaia. E funciona tanto no verão como no inverno. Você está aqui no fim do mundo, em Ushuaia, e descobre uma fila. E para que essa fila? Para tirar foto nessa placa. Super interessante. Aqui é o final da Rota 3. Vou mostrar para vocês aqui, ó, nessa outra placa. Olha aqui. A Rota 3 sai de Buenos Aires, lá em cima, 3.000 quilômetros, e vem até esse ponto. É o ponto mais ao sul do planeta que você pode chegar dirigindo. Apesar de ser uma ilha, tem ferry para passar para cá. Então, por isso que esse lugar é tão importante. Todos os anos, motoqueiros, motoristas, caminhantes vêm até aqui para tirar sua foto nesse lugar, porque é literalmente o fim das estradas. Existe uma cidade mais ao sul, do lado chileno do canal de Beagle, que se chama Porto William, mas você não chega lá de carro, você chega lá só de avião. Então, esse lugar que nós estamos, a Baía de La Pataia, é literalmente o fim do mundo. A Baía de La Pataia também é um lugar muito bonito, um dos mais bonitos aqui da Terra do Fogo. Então, é sempre muitos turistas que vêm aqui, não só por causa do final da Ruta 3, né? O Parque Nacional é um dos must-see, né, aqui de Ushuaia. Eu não sei que época você vai vir aqui para a Patagônia, mas uma coisa você vai encontrar: vento. Essa é uma característica desse lugar, muito vento. Ele varia de 10 km por hora a 100 km por hora, mas não tem dia sem vento na Patagônia. Esse aqui é o Lago Roca, um lago de água doce, mas parece mar por causa das ondas. Por isso, venha sempre preparado, porque com a roupa confortável você vai poder aproveitar essa maravilha. Um dos passeios que você não pode deixar fazer aqui em Ushuaia também é o passeio de catamarã no canal de Beagle, esse canal que atravessa de um oceano a outro na frente de Ushuaia. E é um passeio muito legal, porque ele faz paradas em ilhas como essa para você fazer caminhada. Ele visita a Ilha dos Lobos Marinhos e também a Ilha dos Pássaros, onde está cheio de cormorânios, um tipo de pinguim que voa, não é bem pinguim, mas é muito legal. Então, passeio com muitas paradas, lindas paisagens. Existe uma outra versão desse passeio que é mais longa, esse aqui tem por volta de 2h30, tem uma de 5 horas que vai até a Ilha dos Pinguins, a Ilha Martilho, e ele encalha assim na praia como aqui, e você fica vendo ali da grade do deck os pinguins embaixo. É muito legal e vale a pena. Gostando do passeio? Demais. Ai, que bom!
Outro passeio imperdível em Ushuaia é fazer um 4x4 até os lagos Fanhano e Escondido. Um passeio muito divertido, mas que precisa de um dia inteiro. Oi, Violeta! Tudo bem? Como é que você tá? Como estás? Como estás? Ela é argentina, Violeta. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Se había olvidado del mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Depois de conhecer o Lago Escondido, aquela parada maravilhosa na Casona, chegamos ao Lago Fanhano, o maior lago da Terra do Fogo. Ele quase cruza a Terra do Fogo de um lado a outro. É maravilhoso, mesmo num dia nublado como esse, é um lago muito bonito. Agora, se você quiser ficar mais dias aqui em Ushuaia, tem o que fazer. Olha aqui quantas opções de passeios, mas eu vou te dizer os mais importantes. Um deles que eu gosto bastante é visitar a Estância Haberton. Estância Haberton é a primeira estância, a primeira fazenda aqui da região. Você pode fazer um passeio de dia inteiro lá e visitar a Ilha dos Pinguins, a Ilha Martílio. Nesse passeio, você desce na ilha e caminha ao lado dos pinguins. É maravilhoso, porque eles são animais curiosos e lindíssimos. Além disso, existem outros passeios que você pode fazer aqui, principalmente ligado à aventura, canoagem, você pode fazer caminhadas. Olha, você pode curtir Ushuaia por uma semana. Agora, se você quiser vir no inverno, essa cidade é completamente outra. Ushuaia também é um importante porto de cruzeiros. Existem dois cruzeiros principais que saem daqui. O Cruzeiro Australis, que visita os canais chilenos e argentinos e vai daqui de Ushuaia até Punta Arenas, no Chile, ida ou volta. E também os cruzeiros para Antártida. Os cruzeiros de Antártida saem daqui durante o verão. São viagens de 10, 12 até 17 dias para a Península Antártida. Vale a pena conhecer. Se você quiser saber como, aproveite, fale com a Gold Trip, porque nós somos especializados em Antártida. Aí você vai poder conhecer o que cada cruzeiro visita e quanto você vai pagar por eles.
Depois de um voo curtinho, de 1h20, trocamos Ushuaia por uma nova cidade na Patagônia, El Calafate. Chegamos. Calafate é uma cidade muito bem cuidada, com ruas amplas, boas calçadas, muitos jardins como esse aqui, ó. Afinal, o seu nome foi inspirado numa planta, né? A planta de Calafate. Um espinheiro meio grande assim, espinhos bem grandes, mas dá uma frutinha pequenininha, bem roxa, roxo escuro. E com essa fruta se faz geleias, né? E aqui você pode encontrar para comprar essa geleia de Calafate. Mas quando você compra aquela bem escura, porque essa é o Calafate puro. Se tiver meio clarinha, quer dizer que misturaram com alguma outra coisa. Não seja enganado, viaje comigo, tá de olho. Aqui em Calafate, bem como em toda a Patagônia, você vai encontrar esse animal aqui típico, o cachorro de rua. São cachorros grandes, bonitos, muito afáveis, mas que podem se tornar um perigo. Se você agradar demais, eles vão te seguir o dia inteiro, vão comer com você, dormir com você e até ir no passeio com você. Então, um carinho assim basta e vamos embora, seguir viagem. O Calafate tem muitas opções gastronômicas, pasta, carne, parrilhada, enfim, de tudo o que você quiser, tá? E eu parei aqui nos restaurantes mais conhecidos, Casimiro Biguá, é um dos mais antigos também. Estou dando uma olhada no cardápio para ver o preço. Eu vou falar para vocês terem uma ideia mais ou menos de quanto custam as coisas por aqui. Uma empanada por volta de 5.500 pesos, eu vou colocar a conversão aí embaixo. Um cordeiro patagônico, que é o prato típico daqui, 47.000 pesos. Uma salada por volta de entre 23 a 30.000 pesos. Deixa eu ver o que tem aqui, uma merluza negra, que é um prato bem típico lá de Ushuaia, né? Tá 65.000 pesos. O preço daqui em relação ao Ushuaia é mais ou menos o dobro, ou se não o dobro, 70% mais. Então, se você quiser comer peixe, comer marisco, comer centoja, ou mesmo assado, aproveite em Ushuaia. Quando chegar aqui, você vai pagar um pouquinho mais caro. Mas tem que comer, né? Eu vou de pasta. Calafate tem um passeio imperdível, mas um passeio tão imperdível que se você tivesse que vir do Brasil, conhecê-lo e voltar para o Brasil, já valeria a pena. Eu estou falando do glaciar Perito Moreno, esse mar de gelo super acessível, uma das maravilhas da criação de Deus, uma das maravilhas da América que está aqui na nossa frente. Duas coisas fazem o glaciar Perito Moreno único. Uma que eu falei é a acessibilidade. Você chega de carro aqui pertinho, asfaltado, e aqui você tem as passarelas, onde todas as pessoas, inclusive cadeirantes, podem usar para conhecer o glaciar. E outra
é a proximidade. Em poucos lugares do mundo você tem a proximidade do glaciar como aqui. E eu acrescentaria uma terceira, a atividade do glaciar Perito Moreno. Ele tem um equilíbrio muito bom entre a caída de neve e o degelo. Então é constante a queda de blocos de gelo de até 70 metros de altura. Se a gente ficar aqui um pouquinho, a gente vai ver cair um bloco bem grande com um estrondo enorme. Vamos ver se a gente dá sorte. Essa não é a nossa primeira vez aqui, a família Goldschmidt esteve aqui no ano 2000, quando esse glaciar chegava mais perto ainda. Dá uma olhada. Esses gelos caindo, o estrondo que faz, parecendo uma explosão. Eu vi isso, eu não acredito. Olha lá, tá caindo mais. Olha lá. Oh. Viu que legal? Agora é a sua vez de conhecer. Vem aqui para Perito Moreno, venha para El Calafate. Viaje com a Gold Trip, goldtrip.com.br, agência de viagens da família Goldschmidt. Vem cá, vem. Depois de conhecer as passarelas, ou antes, se você preferir, eu recomendo fortemente fazer esse passeio. Chama-se Safari Náutico. Você não vai ver animais, você vai ver gelo, bem de pertinho. Vamos lá, vamos embarcar, vou mostrar para vocês. O Safari Náutico é uma navegação que acontece em frente ao glaciar Perito Moreno, permitindo chegar pertinho dos icebergs e das imensas paredes de gelo. É uma visão diferente e emocionante desse maciço gelado. Esse é um passeio muito legal que você pode fazer aqui em Perito Moreno, mas tem outro. Se você é mais aventura, você pode fazer o mini trekking. O que é um mini trekking? Você pega um barco como esse, só que você atravessa o lago e desembarca numa praia do outro lado. Aí você vai caminhando até subir no gelo do glaciar Perito Moreno. Isso mesmo, você sobe no gelo. Se prestam grampones, que são tipo de uma garra de ferro que você põe embaixo do sapato. E aí você pode caminhar sobre o gelo com toda a segurança. Você vai ver que passeio legal. Se você não é tanto aventura, você pode fazer isso que nós fizemos. As passarelas e o Safari Náutico. O importante é que você venha para conhecer essa maravilha da natureza. Além de Perito Moreno, tem muitos passeios que você pode fazer aqui. E um deles é esse, um passeio de 4x4 pelas montanhas ao redor da cidade. Vamos lá. Uma das primeiras
paradas do passeio é aqui no Lago Argentino, o maior lago da Argentina. Olha só que beleza. Mas além do tamanho desse lago, outra coisa que chama muita atenção é a sua cor. Esse azul, esse verde, né? Cada um enxerga de uma maneira diferente. Isso quer dizer que ele é um lago de origem glaciar. Porque quando os glaciares descem, o gelo glaciar desce, ele carrega muita partícula. E essa partículas ficam em suspensão na água. E aí o reflexo que chega até nós é desse tom de azul claro ou esverdeado, azul esmeralda. Então toda vez que você encontrar um lago ou um rio com essa cor, ele tem origem glaciar. O passeio continua pelas estepes patagônicas às margens do Lago Argentino, até chegar a Punta Gualicho. Ali, nesse sítio arqueológico, aprendemos sobre a fauna e a flora da região, assim como a história dos antigos habitantes desse lugar, que deixaram suas marcas espalhadas pelas rochas. E para terminar um passeio tão ecológico e arqueológico, nada melhor do que almoçar em uma caverna, é isso mesmo. Mas não como os antigos habitantes daqui. Aqui tem muito mais conforto, tem até aquecimento e comida, ó. Muito boa, vamos lá. Existem outros passeios que você pode fazer aqui em Calafate ou a partir de El Calafate. Você pode, por exemplo, aqui, além de fazer esse 4x4, você pode conhecer uma fazenda de ovelhas, que é uma criação muito típica daqui desde o começo do século XX. Então você vai na fazenda, você vê como é que eles fazem a tosa do animal. Você pode ver o gaúcho tocando os animais, pode entender um pouco do dia a dia, conhecer ervas, comidas, pode até jantar e assistir um show de tango num lugar como esse. Você também pode fazer um passeio chamado Todo Glaciar ou Estância Cristina, onde você embarca em um catamarã que vai percorrer esse lago, o Lago Argentino, até chegar perto da Cordilheira dos Andes e vai conhecer dois glaciares, o Glaciar Uppsala, que é o maior aqui desse lado do Parque Nacional, e vai conhecer também o Spegazini. É um passeio bem legal porque você vai conhecendo também os icebergs. Outro passeio bacana que dá para fazer durante um dia ou até estender um pouco mais é para o outro lado dessas montanhas, para um outro lago igual a esse, chamado Lago El Chaltén, o Lago Chaltén. Nesse lago existe um outro glaciar, onde você também pode fazer mini trek, mas o mais importante, o que as pessoas realmente querem, é conhecer a cidadezinha de El Chaltén, que é muito bonitinha, bem aos pés da Cordilheira dos Andes, perto do Monte Fitzroy. E a partir dali pode conhecer também o Lago do Deserto, que é um lago que fica na Cordilheira dos Andes. Outra opção é ficar alguns dias em El Chaltén, porque ali é a capital do trekking da Argentina. Então, se você gosta de caminhar, você pode pegar um transfer daqui até Chaltén, ficar ali alguns dias e a partir da própria cidade sair para caminhar. Enfim, tem muitas coisas para você conhecer nessa região. Mas nós vamos agora atravessar a fronteira e vamos para a nossa próxima parada do melhor roteiro da Patagônia. Nós vamos para Puerto Natales. Estamos indo em direção a Puerto Natales, no Chile. Como não tem voo entre El Calafate e Puerto Natales, nós estamos indo de ônibus.
E como estamos atravessando fronteira, tem que fazer as paradinhas aqui para sair da Argentina e para entrar no Chile. São mais ou menos 5 horas de viagem, vai depender da demora nas fronteiras. Nós tivemos sorte, não pegamos nenhum ônibus na nossa frente, nenhum carro, então vai ser relativamente rápido. Daqui a pouquinho a gente já está lá. Puerto Natales é uma cidade que está no coração da Patagônia chilena. Ela fica aqui, olha, às margens do canal Senhoré, esse braço de mar que é porta de entrada para o fiord Última Esperança. É uma cidade relativamente nova, pouco mais de 100 anos, e também pequena, cerca de 20 mil habitantes. Mas apesar de pequena e nova, ela é muito importante, pois é através dela que se chega a um dos atrativos turísticos mais importantes do Chile, o Parque Nacional de Torres del Paine. Mas não se pode conhecer o parque sem antes conhecer a cidade. Aqui em Porto Natales, na Patagônia dita chilena, vamos dizer aqui, existem 2 passeios imperdíveis que eu quero comentar com vocês. Um deles começa exatamente aqui, na Cueva do Milodon, ou Caverna do Milodon. O Milodon é esse animal aqui, uma espécie de preguiça gigante que existiu nessa região desde a pré-história até há poucos séculos atrás, né? Restos dele foram encontrados aqui como couro, ossos, nessa caverna gigantesca. Essa caverna tem quase 200 metros de comprimento, 80 metros de largura e 30 metros de altura. Uma caverna muito grande, feita pelo movimento das ondas, quando o mar era mais alto. Tudo isso aqui era fundo de mar há muito tempo atrás e depois foi habitado pela megafauna, né? Então o Milodon acabou se tornando um símbolo dessa região e um marco importante para se começar o passeio por Torres del Paine. Então se você vier para cá, não deixa de conhecer o Milodon. Depois de conhecer a Cova do Milodon, nosso passeio se dirige ao Parque Nacional de Torres del Paine, um dos parques, na minha opinião, mais lindos do Chile e da América do Sul. O parque protege uma área ao redor daquele maciço, maciço de Paine, uma montanha com mais de 3.000 metros de altura. E ao redor dela se encontram lagos, se encontram trilhas para caminhada, paisagens lindíssimas. E quanto mais perto a gente chega do maciço, mais lindo a paisagem vai ficando. A estrutura mais marcante do parque são aquelas 3 torres de granito, daí veio o nome do parque, Las Torres del Paine. Paine porque no pôr do sol essas torres ficam avermelhadas, alaranjadas. Esse é o nome que os nativos davam a esse lugar. Essas torres são um desafio para os escaladores e também um prêmio para aqueles que gostam de fazer caminhadas aqui no parque. Afinal, esse parque é conhecido pelas suas várias trilhas. Existem 2 circuitos, o circuito W e o circuito Paine, que vai ao redor desse maciço. Mas se você não gosta de caminhar, não se preocupe, você pode fazer um tour de carro ou de ônibus por esses vários vales que tem por aqui. Você vê a quantidade de carros, de vans que chegam por aqui, carros particulares também.
Mas antes de tudo é preciso pagar o ingresso no parque para poder desfrutar o dia aqui. Nessa pequena caminhada você consegue observar alguns dos ícones do parque, né? Desse lado você vê o guanaco, um dos animais mais comuns aqui dentro e o prato preferido dos pumas que habitam essa região. E do outro lado você vê o maciço de paine com os cornos de paine, essas duas formações em forma de torre, que também é uma das marcas do parque. Mas o nosso objetivo aqui é ver uma outra coisa. Vocês viram que aqui venta bastante, né? É porque nesse lugar forma-se um canal de vento. E venta tanto que eles até têm um sinal ali na frente. Se o vento passar dos 80 km por hora, eles interrompem o passeio. Fora daqui pode estar ventando menos, mas aqui dentro o vento se concentra. Essa caminhada é conhecida por derrubar pessoas com ventos. Então se você vier para cá, tome cuidado. Esse é o Salto Grande, uma das cachoeiras mais lindas do parque. Ele une dois lagos. Ali atrás, o lago Norderskol, que pega toda a base do Cerro Paine. Aqui ele se afunila, desce por essa cascata e vai ali para o Lago Paine, aquele lago também azul turquesa. Já pela cor dele você percebe a sua origem, é um lago de origem glacial. As águas desse lago, desse cachoeiro e desses lagos, ele nasce lá em cima naqueles glaciares no Cerro Paine. Vale a pena vir até aqui, com vento, sem vento, é um lugar muito bonito. Os passeios dentro do parque normalmente fazem parada para piquenique em algum dos lugares habilitados ou então em algum dos hotéis dentro do parque. Tem cerca de meia dúzia de hotéis aqui dentro. Nesse caso a gente almoça no restaurante do hotel. Nós vamos almoçar aqui na Osteria Peuê, uma das hospedagens mais antigas do parque e também uma das mais bonitas. Dá uma olhada na paisagem. Está amanhecendo na Patagônia chilena e nós estamos aqui em um dos hotéis mais lindos da região, o Hotel Remota, que tem sua arquitetura inspirada nos glaciares. Um hotel realmente muito bonito, muito confortável, em frente ao canal Senhorê, aqui em Porto Natales. E o que nós vamos fazer hoje? Navegar por essas águas, navegar em direção aos glaciares, navegar em direção aos fiordes aqui de Porto Natales. Esse aqui é o mapa da região de Porto Natales, aqui na Patagônia chilena, né? Nós vamos sair daqui, vamos navegar pelo canal Senhorê, em direção ao fiorde Última Esperança, esse aqui, ó, que vai subindo, até terminar em dois glaciares, Glaciar Balmaceda e Glaciar Serrano. Esse passeio é muito confortável, né? Porque você fica aqui dentro,
num lugar aquecido, com café, eles servem barrinhas de cereal e outras coisinhas para você comer. E você tem todo aqui o conforto de poder enxergar tudo lá de fora. E quem quer sentir a natureza, vai lá fora com o ventinho, observar os canais, os fiordes e os glaciares. Muito bonito. Se você chegou até aqui na viagem, você está vendo que o clima da Patagônia muda com muita frequência. Um dito aqui muito comum é o seguinte: se você chegou na Patagônia e não gostou do clima, espera 5 minutos, porque ele muda. Todo dia é um clima diferente, um dia sol, um dia vento, um dia chuva, um dia pode ter até neve. Hoje está nublado, mas eu aposto que mais tarde vai mudar. Aqui nós entramos definitivamente na parte dos fiordes, que são essas enormes paredes rochosas que margeiam o canal, né? Isso acaba ocasionando passeios interessantes, visitas interessantes. Por exemplo, a gente vê aqui uma colônia de cormoranes, temos também uma colônia de lobos marinhos, por essa água aqui ser salobra, não ser nem totalmente doce nem salgada. E também essas imensas cachoeiras que descem pelas paredes rochosas, né? Afinal, lá em cima, como vocês podem ver, está repleto de glaciares. Esses glaciares, quando derretem, eles acabam formando essas cachoeiras. Incrível, né? Embarcando aqui no Parque Nacional de Porto Toro para conhecer uma das maravilhas daqui do sul do Chile. Olha que bosque lindo, já começou bem. Lindo, não é? Esse aqui é o Glaciar Serrano, uma das joias aqui na região de Porto Natales. Ele é o ponto alto dessa viagem, como eu disse. Esse glaciar, como os outros glaciares da região, estão retrocedendo, ou no seu comprimento, ou então perdendo massa. Mas mesmo assim, ele continua sendo uma maravilha e vale a pena vir até aqui para observá-lo. O que vocês estão achando dessa viagem, desse lugar aqui? Extraordinário, maravilhoso, nada igual. Nunca vi nada igual, no nosso país não tem. Nossa, eu estou assim muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Recomendo para todo mundo. E acabei de falar isso com ele. Sim, para mim é extraordinário, uma experiência única, vale a pena cada momento, cada segundo, tá? Sem dizer, fora a paisagem, a comida da região, tá? A qualidade da comida, os restaurantes, as hospedagens. Gostou de fazer esses 2 passeios aqui na Patagônia chilena? Esses são os principais, mas você pode fazer outros. Você pode, por exemplo, ir para Punta Arenas, conhecer a Ilha Magdalena, uma ilha repleta de pinguins, você praticamente caminha no meio deles. Também em Punta Arenas tem a Zona Franca e tem também o centro histórico que vai te apresentar a história aqui da região de Magallanes. Você também pode fazer cruzeiros, tanto cruzeiro Scorpius, que leva você para ver os glaciares, como cruzeiro Australis, que leva você pelos canais chilenos até o Ushuaia, na Argentina. Os 2 vídeos desses cruzeiros estão aqui no canal e eu vou deixar aqui no final. Se quiser saber como vir para cá, é muito fácil. Fale com a gente, fale com a Gold Trip, agência de viagem especializada em Patagônia, goldtrip.com.br.
Anotou aí? goldtrip.com.br. Aproveite e escreva para mim o que você mais gostou nesse vídeo, que lugar chamou mais a atenção. E se não é inscrito, inscreva-se no canal. Gosta de viajar? Quer conhecer o mundo? Então viaje comigo. Olha o rabo. Podemos ir? Podemos ir? Vamos? Vai. É o que o guia falou, se eles gostam de você, ele vai até no passeio com você. Gostou da câmera? Viaje comigo, só viaja quem é amigo. Inscreva-se no nosso canal, viajar com a gente é animal. Viaje comigo.